Itu lagi pion namo Pedro pasar di pekorupani wilayah sana kemenaki wilayah di nama kami berkata Pedro nama tak kita Pedro nama tak kita kita perlu nak kokonan anak kemasau akan
Louvado seja Deus. Enquanto você encontra João 3,16, resisto a minha gratidão a Deus pela vida do pastor Clay, pela vida do pastor Trindade e demais pastores. Forte abraço, Deus abençoe grandemente. Resisto a minha gratidão a Deus por poder estar aqui cooperando, participando desse momento de gratidão e de reviver momentos nobres, que é esse momento que a gente para ler a palavra e recordar sobre a obra missionária. Amém? No Brasil todo é comemorado o segundo domingo de setembro, né? O Dia Internacional Nacional de Missões. Quem encontrou João 3,16, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga escola dominical. Então a gente espera. Já achou, né? Então bora lá. Só a parte B do versículo eu vou ler e os irmãos vão ler de novo, tá bom? Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Amém? Amém. Até aí. Agora vamos ler também. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui você vai entender que é uma sequência de envios, uma sequência de amor que é derramado de uma forma sequencial. Amém. Vamos lá? 1, 2, 3. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, Mas que esperasse a promessa do Pai. amém? Agora vamos lá para Atos 13. Bendito seja o nome do Senhor. Isso. Vamos lá? 1, 2, 3. Servindo eles ao Senhor, jejuando de seu Espírito Santo, para dar a contemplação para a ressurreição chamada. Não jejuando, orando, pondo sobre eles as mãos, os despediram. Amém? Então, misturou a cena do Senhor Deus para nos alcançar. E Jesus cumpriu essa missão. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, no terceiro dia ressuscitou, ficou. Diz o texto, Atos capítulo 1, versículo 1 em diante, diz que o Senhor, ele ficou por vários dias, cerca de 40 dias, convivendo com os discípulos. Mas detalhe, quando Jesus subiu ao céu, ele enviou quem? Os discípulos. Em nenhum momento a gente vê os discípulos evangelizando, pregando ou fazendo outra atividade, a não ser após a assunção, após Jesus nos deixar e ir para a casa do Pai. Uma sequência de quê? De semente. Deus. Estão compreendendo aí? Amém? Está muito alto não o som? Ele amou primeiro, mandou Jesus. Quando Jesus se ausenta da terra, ele envia os 12. Detalhe, só tinha 11 porque Judas Iscariote tinha ficado pelo caminho. Mas logo em seguida eles elegem Matias para completar os 12. E agora eles estão ministrando. Mas depois de algum tempo que os apóstolos começam a ministrar o evangelho naquela região, Herodes ele forja um grande incêndio e acusa os cristãos de que eles cometeram tal ato, e os apóstolos são espalhados pela região, pelas localidades, e aí o evangelho cresce de uma forma tremenda. Existem determinadas questões, existem determinados eventos que a gente não consegue entender, mas é Deus soprando vidas no meio do mundo. Você já imaginou? Hoje mesmo o Senhor te chamar e diz: olha, eu te quero lá na Venezuela, eu te quero lá no Peru, eu te quero lá em tal país. Talvez para nós nesse momento seja soe até um impacto, mas eu recordo que o pastor Trindade estava no corpo, estava no trabalho, quando o Senhor falou para ele que ele ia para assumir uma obra, e passado alguns meses o Senhor confirmou, e até hoje ele está lá auxiliando. O pastor Valdo já sabia.
o Senhor já avisara para o pastor Paulo. Então vejam bem o que eu vou dizer para vocês. É uma sequência. Agora vejam bem, no capítulo 13, sabe o que acontece no capítulo 13? O Senhor Jesus, o Espírito Santo, a igreja de Antioquia, diz claramente, o Espírito Santo diz claramente, diz assim, olha, separa para mim, olha só a sequência, eu já pensei muito sobre essa sequência, amados, separa para mim Barnabé e Saulo. Vejam bem, que eu vou dizer uma coisa para vocês, mais uma vez o Senhor o quê? Agora é a igreja que está enviando os missionários. E no versículo 3, a igreja ora, jejuma, impõe as mãos sobre aqueles dois missionários e envia eles ao campo missionário. Bendito seja o nome do Senhor. Agora detalhe, Paulo teve um encontro só depois de 14 anos é que Paulo é enviado. Daí a ordem pelo qual o Senhor Jesus disse, olha, eu estou indo, mas detalhe, vocês têm que ficar em Jerusalém, porque missionário não sai sem poder, missionário não sai sem virtude, missionário não sai sem autoridade de Deus. Sabe por quê? Porque é possível que você esteja lá na beira da rua pregando e chegue uma pessoa e um inimigo se apodere dela, e se você não tem ousadia, autoridade, você vai passar um vexame. Mas detalhe, aleluia, toda vez que você está em um campo missionário enviado, você será com certeza cheio da graça de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque ninguém, aleluia, na sua sã consciência ou na sua sã normalidade como cristão sai para fazer uma visita se ele não estiver cheio de Deus. Já imaginou isso? Irmãos, vamos fazer uma visita. Irmão, vamos fazer uma visita a tal lugar. Vamos lá no hospital visitar o fulano de tal. Se a pessoa não estiver cheia de Deus, não tiver convicta da graça de Deus, se ela não estiver revestida da graça do Senhor, ela não vai. Deus não vai permitir. Por quê? Porque é possível que alguma coisa estranha aconteça. Daí porque o Senhor disse para os apóstolos, olha, vocês fiquem em Jerusalém, porque do alto vocês vão ser revertidos. E ele acrescenta aqui, João Batista batizou com água para arrependimento, mas eles seriam batizados com o Espírito Santo e com fogo. Bendito seja o nome do Senhor. Recordo agora quando Daniel Berg e o Davi estiveram em contato pessoal no trabalho missionário nos Estados Unidos, depois voltaram para a Suécia e lá numa reunião orando, Deus mostrou para eles o mapa do estado do Pará, e eles foram no mapa mundi e descobriram. Então eles vieram para o Brasil, e hoje nós estamos aqui, sabe por quê? Porque quando Daniel Berg evangelizava, Gunaving orava. Quando Daniel Berg começava a evangelizar vendendo Bíblia, Gunaving estudava a língua para poder falar em português. E detalhe, eles se reservavam, ou seja, quando um tirava um cochilo à noite, o outro orava. É incrível isso, irmão. Só que detalhe, Gunaving foi o pastor da igreja em Belém. Daniel Berg foi o missionário que evangelizava de casa em casa. Detalhe, Deus trabalha de uma forma organizada. Que ponto chegamos, irmãos, que diz a história que Daniel Berg chegava em determinados lugares, nas regiões ali próximo de Belém, ele andando, enfrentando feras, enfrentando dificuldades, porque, irmãos, há 112, há 113 anos atrás, as coisas eram muito difíceis, e ele andando, e ele então chegava na casa para vender Bíblia, falando meio ruim, né? Daniel Berg não era aquele cara letrado. Pois é, então, muito pouco. O que ele dizia? Ele falava sobre a Bíblia. Daqui a pouco ele estava falando sobre o Deus da Bíblia. Daqui a pouco aquela pessoa, ele era tão cheio de Deus, que as pessoas, elas choravam. E aí, sabe o que acontece? Em vez dele vender a Bíblia, ele entregava, dizendo, essa Bíblia a partir de agora é a sua companheira. Irmãos, a história tem muitas coisas lindas, inclusive, irmãos,
A Frida Windry, na sua biografia, eles tinham um trabalho missionário interessante, que era visitar as casas. Lá tinha um grupo de visita das irmãs, e se eles deparassem com uma casa de alguém que estivesse, por exemplo, com enfermo ou com falta de alimento, ela rapidamente já distribuía para as irmãs: olha, umas cuidam da casa, outras cuidam da criança, outras vão atrás de um remédio, outras vamos de imediato orar por ela, e outras ir atrás de uma cesta básica. É interessante, eu lembro dessa história, me chamou demais a atenção. Ou seja, não era só a parte espiritual, eles também se preocupavam com a parte material. E veja, a importância de uma visita, deparar com uma família numa situação dessa natureza, e a igreja levar paz e levar pão, levar uma palavra, mas levar uma ajuda, levar uma palavra de amor, de esperança, mas também levar uma condição de alimento para essas pessoas. A gente observa, irmãos, que a obra missionária é muito mais do que a gente possa imaginar, mas pelo menos nós temos que ter 3 princípios básicos. Qual é o primeiro? É ficar em Jerusalém até que o alto seja revestido de poder, de unção, de graça, para poder enfrentar as demandas que a gente pode com certeza enfrentar. Eu lembro agora que com nós era vida dos novos convertidos, eu lembro, nós oramos por uma irmã que estava endemoniada, e o demônio saiu de uma irmã, cumprir a promessa, vou enviar o Consolador. Mas uma coisa é certa: vocês precisam estar em Jerusalém. Daí porque eles ficaram 10 dias em oração, que era justamente o período da Páscoa, e aí eles foram revestidos de poder. Interessante que eles todos falavam em outras línguas, que várias nações se reuniram em Jerusalém naquele período, e aí muitos se ficaram atordoados, porque cada um falava na língua própria de alguma nação que estava presente. E Pedro se levanta diante de uma indagação de alguém e disse: eles estão cheios de mosto, eles estão embriagados. E aí Pedro disse: não estamos embriagados, mas estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Rondônia. E naquela manhã a Cleide falava com uma senhora, e eu estava na mesa sentado, depois do café, e já havíamos orado, e eu perguntei: Senhor, qual é o teu propósito para essa família? Quando eu orei dessa forma, a Cleide fez uma pergunta para aquela jovem senhora, e ela respondeu, e o Senhor abriu nossa mente, nosso entendimento, nos trouxe uma revelação, e uma revelação profunda de algo que estava acontecendo junto com aquela mulher. E quando chamamos ela falando do assunto, ela disse: olha, a minha filha na real foi avisada pelo Espírito Santo na igreja por conta dessa mesma situação, então se confirmou. Então precisamos, sabe de quem, irmãos? É intimidade com o Espírito Santo, para termos a orientação do Senhor, para fazermos aquilo que venha glorificar Deus. Estivemos na cidade de Cuiabá, estivemos na casa de uma pessoa, e lá Deus provejou de uma forma maravilhosa. E eu falei com a Cleide: só Deus não permitiu aquele homem endemoniado na sala dele, mas Deus entrou com uma grande providência. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão e irmã: precisamos estar o quê? Revestidos da graça de Deus, para podermos compartilhar o amor de Deus. Aleluia. Quando o Senhor Deus mandou, entregou, enviou, deu o seu Filho para nos alcançar, Ele estava nos amando primeiro. Quando o Senhor Jesus, deixando essa terra, enviando o Espírito Santo para fazer um revestimento na vida dos apóstolos, o Senhor estava nos amando também. Quando a igreja reunida em oração separa 2 missionários e nos envia naquela região, é porque o Senhor estava emitindo amor sobre toda aquela região. E eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos: a dificuldade de sair evangelizando não é só aqui no Brasil, é em todo lugar. Eu agora mesmo falei com um rapaz lá em Rio de Moura, ele foi para os Estados Unidos, levou a carta de recomendação, ficou mais ou menos uns 2 ou 3 anos lá. Ele não conseguiu achar uma igreja para se congregar,
próximo da onde ele morava. Sabe por quê? Porque muitas igrejas deixaram de existir e hoje são cinemas, hoje são pontos comerciais, e em vários países onde existiu um vigor muito grande da presença de Deus, ao longo do tempo foram se acabando, foram deixando de existir. Então precisamos, sabe quê, irmão, de poder de Deus, precisamos de virtude do Senhor, e precisamos da orientação do Espírito Santo para ministrar em Jerusalém, e na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Louvado seja o nome do Senhor. E pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê já está condenado. Mas a nossa parte nós temos que fazer. Hoje mesmo, ou ontem, quando eu cheguei, falava com a Cleide, e ela compartilhava sobre a situação de um amigo, e esse rapaz, quando nós estávamos na ativa, nós falávamos do Evangelho com ele, e aí a Cleide disse: olha, tu lembra do fulano de tal? Eu lembro. Eu digo: pois é, nós compartilhamos do amor de Deus. Então, irmãos, é tão nobre quando a gente olha para trás e diz: eu lancei a semente lá, e a semente começou a nascer aqui. Aleluia! Isso é muito gratificante. E a palavra do Senhor para nós é o que é, irmãos? Igreja e a obra missionária, elas têm que andar juntas, porque uma igreja que é missionária é uma igreja vigorosa, é uma igreja renovada, é uma igreja que tem uma visão ativa, é uma igreja que está compartilhando o que ela tem com outras pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês não sabem, mas ao mesmo tempo vocês observaram aqui a alegria do pastor Jovaldo, a alegria do pastor Valmir, a alegria do Hélio, e mais ainda do pastor Walter. Eu gravei ele ontem, ele disse: está muito alegre, está muito alegre. Assim, aquela coisa profunda de Deus na vida. Mas sabe por que ele está tão alegre? É porque a igreja daqui está lançando uma semente lá, está lançando o seu sustentáculo, está orando, está intercedendo, está cooperando, está ajudando aquela obra a continuar. E aí ontem, na sexta-feira, nós estávamos lá, e todo mundo ensaiando, e eu ouvindo eles cantando com tanta alegria. Mas sabe o que é isso aí, irmãos? A alegria deles lá reflete na alegria da igreja aqui. Aleluia! Quando a igreja parar de ser uma igreja missionária, ela começa a migrar, e a tendência é ficar vazia de Deus. Mas quando ela começa a estar orando e estendendo as mãos sobre as pessoas que estão distantes, estão próximas, é uma igreja vigorosa, é uma igreja que está fazendo a vontade do Senhor Jesus. Na sua vida, como membro, como crente, como servo de Deus, você que está nos visitando, a sua vida não será a mesma. Sabe por quê? Porque foi marcada com, eu me alegrei aqui, as crianças cantando em outras línguas, outros idiomas, mostrando e lembrando desse povo que está por aí. Isso é Deus tocando uma igreja em Porto Velho para interceder por pessoas, por países que talvez nem sabem que a gente exista aqui como igreja local em Porto Velho. Mas aqui a igreja local em Porto Velho está dizendo: o Senhor é bom, o Senhor é bom. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. A igreja do Senhor, meus irmãos, quando ela deixa de ser uma missionária, uma evangelista, ela fica entre quatro paredes, e o brilho do Espírito Santo começa a desaparecer. Mas quando ela sai das quatro paredes, aleluia, o Espírito Santo incendeia cada vez mais. Aleluia. E daqui uns dias vamos ter notícias desses jovens, os irmãos, as irmãs, obreiros, pastores, aqui nas ruas da cidade ou em alguma comunidade, tendo uma ação de evangelização e levando uma palavra. Talvez, mas não tem resultado nenhum. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando eu aceitei Jesus, eu tomei uma decisão comigo: eu vou orar por todos os meus vizinhos aqui no raio de 100 metros, e eu posso dizer para vocês, funciona. Sabe por quê? Porque Deus salvou o vizinho de trás, a irmã Conceição com a família dele, o Ernesto com a família, a Lúcia, o Paulo, tem outra moça na frente, outras
senhoras que eram senhoras de atividade estranha. Então muita gente foi alcançada, sabe por quê? Porque uma só pessoa, nós orávamos, nós mudamos de casa, Deus, nós continuamos com um propósito. É assim que a igreja trabalha, aleluia. Muitas vezes você não tem a dimensão, mas quando você tentar na graça de Deus, a pessoa está lá no apartamento dela, está lá naquele quarto oprimida, oprimido, está pensando em se suicidar. Aí ela ouve uma canção, um louvor, ela muda de atitude, ela muda de situação. Aleluia. E tem tantos testemunhos que as pessoas estavam vivenciando situação dessa. E ontem mesmo eu ouvi um pregador pregando. A mãe dele é alcoólatra, o pai dele é alcoólatra, ele com 17 anos é alcoólatra. Estava uns 3 dias na rua, e ele então ia passando na frente da igreja, e o irmão estava cantando: "Oh, quão cego andei, me perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador." Então ele se aproximou, estava com mau cheiro, e sentou no último banco, e lá ele aceitou Jesus. Hoje é pregador itinerante do Brasil. Aleluia. Então vale a pena você tirar um momento, sabe para quê? Para buscar Deus e louvar e compartilhar com alguém. Estávamos vindo de São Paulo agora, e cada pedágio que a gente passava, a gente pagava um pedágio, e eu disse: vamos trocar papel. Você fica com um folheto bíblico e nós vamos pegar o comprovante do pagamento do pedágio. E sabe que eu vou dizer uma coisa para você? Algumas pessoas abriram o rosto feliz em receber um folheto da palavra de Deus. Aleluia. E é incrível, irmãos, foi uma semente que foi lançada, aleluia, e nós cremos que o Senhor Jesus, aleluia, é poderoso para nos fazer, aleluia, glorificá-lo, porque nós lançamos a semente, e a semente vai nascer no seu momento certo. Bendito seja o nome do Senhor. Ficamos de pé.